Alexandre, quais seriam os caminhos para tentar salvar o Brasil do que você chama de desastre épico? Olha, acho que tem um conjunto de desequilíbrios na economia. O principal deles, o mais visível, é o desequilíbrio das contas públicas. Tem um gasto público que, por força de regras e por força de decisões equivocadas de política econômica, tem crescido muito além da capacidade de arrecadar. Então, a gente precisa recuperar as condições para controlar o gasto, né, e fazer com que, basicamente, o governo do Brasil caiba dentro do PIB, porque hoje, acho que é muito claro que esse governo não cabe mais no PIB. Então, isso envolve um conjunto de reformas que limitem o ritmo de crescimento do gasto daqui para frente. Quais são essas reformas? São, em primeiro lugar, a reforma previdenciária. No Brasil, aposenta-se muito cedo, quer dizer, homens estão se aposentando na casa de 55 anos. Eu estou com 53, já estou contemplando a possibilidade aí nos próximos 2 anos ir para casa fazer outro tipo de coisa. Mulheres mais cedo do que isso, com uma expectativa de sobrevida que está ficando maior do que o período de contribuição. Essa equação não fecha. Então, hoje, o Brasil gasta só com as pensões e aposentadorias do INSS alguma coisa perto de 8% do PIB. Não só pela aposentadoria precoce, mas por regras especiais de aposentadorias que beneficiam uma série de grupos, pensão por morte, enfim, tem um conjunto ali de coisas que faz com que o gasto previdenciário cresça de uma maneira persistente. Soma-se a isso o que se gasta com aposentadoria de funcionarismo público de maneira geral, a gente tem um volume de gasto de pensões e aposentadorias no Brasil, que está na ordem de 13%, 14% do PIB, mesmo com uma população ainda muito jovem. Então é muito claro que se a gente continuar nesse ritmo, quando a população envelhecer, as contas públicas estouram. Segundo, o orçamento, particularmente o orçamento federal, tem uma margem muito estreita de manobra. Estima-se que hoje, de cada R$100 no orçamento, o governo consiga, de fato, mover perto de 10. Todo o resto é mandado ou porque é funcionalismo, ou porque é aposentadoria que a gente está falando, ou porque existem uma série de vinculações orçamentárias que vão ligar o gasto ou à receita, ou a evolução da inflação, ou a evolução do PIB, que de alguma forma limita o gasto. Então, o espaço fiscal é muito pouco. O que tem problemas no sentido de dificultar o controle de gasto, mas vão muito além disso. Quer dizer, na verdade, uma função essencial do parlamento, que é formular o orçamento, no Brasil não existe, porque o orçamento basicamente é a réplica do orçamento anterior, uma réplica ampliada, bastante ampliada, mas onde não tem espaço, inclusive, para você discutir prioridades. Então, envolve também uma reforma que elimine essas vinculações, que restitua ao parlamento a capacidade de formular um orçamento que dê margem de manobra para o governo. A gente tem um problema de um conjunto de regras que beneficiam vários grupos na economia, o que faz com que as empresas, ao invés de investirem, passem racionalmente a ir buscar junto ao setor público, né, alguma forma de obter renda, obter privilégios. O que a gente está observando da Lava Jato é apenas uma das facetas, vamos dizer, a faceta ilegal dessa história, mas está longe de ser a única. Então a gente precisa redefinir, inclusive, o papel do Estado na economia para você criar uma sociedade em que o incentivo, quer dizer, a busca pela riqueza, não se traduz em buscar algum privilégio, algum favor junto ao setor público, mas sim inovação, crescimento de produtividade, esse tipo de coisa. A verdade é que nós temos há muitos anos um país no qual as pessoas enriquecem ou deixam de enriquecer, muito raramente pelo seu mérito pessoal e muito mais por conta das suas conexões políticas. Do ponto de vista pessoal, tanto faz. Do ponto de vista do país, é muito claro que um país onde as pessoas enriquecem por conexões pessoais não vai enriquecer muito, né? Países onde as pessoas enriquecem porque elas estão buscando, de alguma forma, melhorar, inventar produtos, criar novos processos produtivos, descobrir novos mercados, inovar, em suma, são países que vão crescer mais. No início, você falou, na sua defesa da economia, de gastos públicos e que aí está a reforma previdenciária. Quando a gente vê a economia na mão do Congresso Nacional, qual a perspectiva da reforma acontecer? Concretamente, eu não vejo nenhuma possibilidade de reforma no Brasil hoje. Nós tínhamos um ímpeto reformista, que acho que durou ali de 1990 até 2005, 2006, quer dizer, cobrindo, inclusive, mandato Collor, Itamar, Fernando Henrique, mesmo o primeiro mandato Lula, quer dizer, todos esses presidentes, de alguma forma, se engajaram
no processo reformista, menos, vamos dizer, até os sobre os quais recai mais suspeita do ponto de vista de comportamento ético e honestidade. Então, temos ali, tínhamos um processo reformista. Agora ele perdeu fôlego em parte porque o governo abandonou isso, né? Em parte porque acho que as condições políticas no país têm se deteriorado. Nós tínhamos um Congresso que era menos fragmentado. Hoje um Congresso extremamente fragmentado, difícil você galvanizar apoio para qualquer reforma. Eu não sei se existe na sociedade o apoio para esse tipo de coisa, né? Eu acho que para certas reformas havia um certo consenso que aquele era o caminho a seguir. Então, abrir mais o país à competição acabou funcionando. Quer dizer, fazer reformas como foi a privatização de telecomunicações ou como foi, em alguma medida, a reforma previdenciária do governo Lula, havia um certo consenso. Eu acho que hoje não está claro para a sociedade isso. Eu acho que o papel, inclusive, dos economistas que estão engajados, meu papel, de outras pessoas que pensam como eu, é, de fato, tentar convencer a sociedade que esse é o caminho a ser seguido. Agora, não me parece que a sociedade tenha comprado isso. Eu olho para o que foram as jornadas de 2013, por exemplo, eu não vejo ali, pelo menos na minha interpretação, o que a sociedade estivesse pedindo por um Estado menor. Eu acho que eles pediam, na verdade, o contrário, pediam por um governo que basicamente provesse mais. E aí a gente tem dificuldade. Se a sociedade não quer esse caminho, tudo bem, é direito dela. Só que tem que entender que isso daí vai nos levar a uma situação no mínimo complicada do ponto de vista de crescimento, a gente vai crescer pouco, e no máximo para, como falei, um desastre de grandes proporções, quer dizer, ou um calote de dívida ou uma inflação que vai ser muito mais alta para fazer com que a dívida e o governo caibam dentro do PIB brasileiro. Agora, quando você fala em dívida, o atual ministro Nelson Barbosa defende o uso das reservas para pagar a dívida chamada dívida bruta. Qual a sua opinião sobre isso? Existe também um outro pensamento, que são informações aí de bastidores, que dão conta que o ex-presidente Lula acha que deveria ser usado, talvez, desse dinheiro para aplicar no crescimento da indústria da construção civil, que emprega muita gente, e por aí vai. Qual a avaliação que você faz? Quero separar em dois aspectos isso. A gente tem 370 bilhões de dólares de reservas. Verdade que o Banco Central tem ali 110 bilhões de dólares emitidos de swap, mas de qualquer forma, reservas são 370 bilhões. Tem uma discussão boa, saudável, que assim, será que a gente tem reserva demais? É uma possibilidade. Será que a gente precisa ter 370? Será que com 250 a gente não resolvia o problema? E esses números são reais? Quer dizer, 370 e 250 são números reais. 370 bilhões é o que a gente tem de reserva. E custa muito caro. Por que custa caro? Porque como é que a gente adquiriu essas reservas? Basicamente, o Banco Central foi lá e comprou dólares dos exportadores, das pessoas que investiram dinheiro no Brasil, etc. Ele compra esses dólares, emite reais para pagar, ele cria reais para pagar, e em seguida ele tira esses reais da economia colocando dívida em troca. Então, na prática, nós construímos um colchão de reservas com uma contrapartida em dívida. Só que a nossa dívida custa muito mais caro que a reserva. Então, ficar segurando reserva, você tem um rendimento perto de zero nas reservas, paga 14% ao ano. Você vai pagar, sai do mesmo cofre, né? Sai do mesmo cofre, então é uma coisa muito cara. Você pode discutir, será que eu preciso tanto de reserva pagando esse tanto de juro? Talvez a conclusão a gente não precise isso tudo. Talvez com 250 bilhões a gente consiga aguentar o tranco externo, talvez, né? E a gente pode então pegar um pedaço dessas reservas e reduzi-la. Mas reduzir como? Né? Uma alternativa defendida pelo Nelson Barbosa é, se nós estivermos nesse caso de excesso, que a gente não sabe, pega isso e reduz a dívida. Por quê? Porque você recompra a dívida, você deixa de pagar juros naquilo, né? E como você já não recebia muito nas reservas, você sai numa situação melhor, sem prejuízo da reserva continuar a ser um colchão de liquidez. Veja que tudo isso que eu estou falando parte do pressuposto que a gente estaria além do nível ótimo, que eu não sei se é verdade. Já a proposta do presidente, apoiada aí pelos economistas suspeitos de sempre, não, gasta isso. Pô, gastar isso é de uma estupidez inimaginável, porque significa assim, você continua tendo a dívida. Você continua tendo essa dívida. Você vai ter que pagar juros sobre ela. E você vai gastar. Você fala, não, a gente vai gastar em projetos bons. Pô, se a gente tivesse gastado em projetos bons... Né? O PAC. Vamos falar a verdade, se a gente tivesse gastado em projetos bons, a gente não estava onde está. Os projetos são ruins.
Como é que a gente sabe? Porque isso não alavancou o crescimento, isso não fez acelerar o crescimento. Vou pegar um exemplo, o Brasil colocou um caminhão de dinheiro no BNDES. Né? Não precisou mexer em reserva para fazer nada disso. Basicamente o governo se endividou, passou dinheiro para o BNDES, o BNDES emprestou num juro baixinho, muito menor do que o juro que o governo tomou dinheiro. Isso daí virou crescimento? Não virou crescimento, projetos ruins. Por quê? Vamos voltar lá para o começo. Porque quem conseguiu esse projeto foi quem tinha as conexões políticas, não eram os melhores projetos. Entendi. Né? Então, o que você fez? Você matou o setor sucroalcooleiro no Brasil, é um setor altamente produtivo. Por que você matou? Porque, por outras questões, controle de combustível, etc. Mas você deu dinheiro para frigorífico. O frigorífico é realmente um negócio tão do caramba, quer dizer, vai tirar o país do buraco investindo em frigorífico? Né? Vamos investir em construção civil. Legal, e quem é que vai comprar? Olha em volta aqui. Está aqui ao lado desse conjunto de escritórios que está parcialmente vazio, acabou de ter um clone aqui do lado. E ninguém cai mais na história do crédito fácil, né? Ninguém quer se endividar. Você vai comprar para quem? Né? Como é que você vai vender? Construir tem zero de problema. Vender é um problemaço. Então, e você vai convencer as pessoas que você vai... Não, eu dou crédito para eles comprarem. Tá bom, e daí, e como é que eles vão pagar isso aí? Se eles estão perdendo o emprego? Então, assim, eu digo, se fosse bom, como regra, o mercado ia descobrir. Quando você precisa que o governo indique, se você tem um caso muito sólido para mostrar, existem benefícios que o mercado não consegue capturar, então eu vou colocar dinheiro público nisso. Tá? Existem alguns casos em que isso é verdade. Agora, quando você vai e coloca 400 bilhões de reais no BNDES, será que o mercado deixou passar 400 bilhões de oportunidade? Agora, como que se recupera o emprego de uma maneira rápida e que ela seja estável e longeva? Isso não vai acontecer. Porque acontece o seguinte, hoje a gente precisa primeiro colocar a casa em ordem. A casa brasileira está profundamente desarrumada. A dívida está explodindo, a inflação está alta, né? A gente tinha, agora não tem mais um déficit externo, mas tinha um déficit externo. Então, o que a gente precisa fazer é botar a casa em ordem. Botar a casa em ordem significa, num primeiro momento, controlar os gastos, trazer a inflação para baixo. Mas veja, em lugar nenhum do mundo você consegue fazer isso sem uma queda, ao menos temporária, do emprego. Por que as pessoas fazem isso, então? Porque lá na frente, quando você estiver com a casa arrumada, você vai ter as condições para crescer. Você está dizendo aqui, eu estou lembrando do exemplo da Argentina, que o presidente Macri fez esse corte dolorido de 18 mil demissões no setor público, enfim. Esse é um bom exemplo a ser seguido? Eu acho que sim. Vamos ver ainda o que vai acontecer na Argentina, né? A Argentina também acumulou desequilíbrios durante muito tempo, até mais tempo do que o Brasil, e em certos aspectos foi muito mais longe do que nós jamais fizemos do ponto de vista de bobagem. Então, obviamente... Então, mas como ponto de partida? Ponto de partida acho que é correto, quer dizer, tentar colocar o país... Agora, isso vai te ajudar a crescer no primeiro momento? Não. No primeiro momento, o ajuste é recessivo. Não tem... Quer dizer, não adianta dourar a pílula, vamos fazer que vai dar tudo certo. Você faz uma coisa dessa, vem uma recessão em seguida, como é que você explica? Acho que a gente tem que ser absolutamente honesto e sincero no que você está oferecendo. Que eu digo, o que dá para oferecer para as pessoas hoje é sangue, suor e lágrimas. Imagina se o Churchill lá no começo falava, a gente vai ganhar essa guerra com o pé nas costas. Não é, né? Agora, poderia ter um ganho nesse sangue, suor e lágrimas dos investidores externos? Eu acredito que sim. Quer dizer, se você vem com um programa que seja crível, né, coisa bem articulada, que tem condições de passar no Congresso, que tem condições de não hoje, mas num período de 2, 3 anos, começar a arrumar a casa, da mesma forma que está acontecendo com a Argentina, você vai ver, por exemplo, o risco país cair. Né? Hoje a gente está fazendo no sentido inverso. Nosso risco, que era mais parecido com o do México, hoje está 2, 3 vezes o tamanho do risco mexicano e pior do que o risco argentino. Você começa a ver uma melhora por esse lado. As taxas de juros de mais longo prazo começam a cair, porque as pessoas antecipam que a inflação vai ser mais baixa, que o risco de você ter um descontrole na dívida pública é menor, portanto, você não vai correr tanto o risco de não ser pago. Quanto maior o risco de não ser pago, mais você cobra do ponto de vista Hoje há uma leitura que o nosso risco é impagável da nossa dívida? Impagável não, mas que certamente os prêmios de risco de Brasil subiram, acho que tem zero de dúvida a esse respeito. Quer dizer, você passou a embutir nos juros, não só do que a gente toma dinheiro lá fora
mas aqui uma percepção de que você pode não pagar. Para dar um exemplo concreto, quer dizer, o Brasil, semana passada, voltou ao mercado, a República voltou ao mercado para fazer uma emissão no mercado internacional, uma emissão em dólares. Estou puxando pela memória, mas se eu não me engano, saiu a mais de 6% essa emissão, dólar mais 6%. Um ano antes, a gente tinha pago o dólar mais 3,5 ou 4, se a memória não falha. Essa diferença daí, 2 pontos e meio a mais de juro, está refletindo exatamente a percepção de que o país se tornou mais arriscado. Que eu vou emprestar dinheiro, mas para uma pessoa que tem menos condições de pagar. Eu não vou emprestar no mesmo nível de preço para um cara que sempre pagou em dia e para o sujeito que é um caloteiro contumaz. O caloteiro contumaz, eu vou cobrar um tanto a mais para me cobrir do risco dele não pagar. Então, obviamente, se você sinaliza que você está deixando de ser um caloteiro, você está indo, na verdade, no sentido de ser um bom pagador, as taxas de juros refletem isso em alguma medida. Então, a única coisa que sustenta crescimento no longo prazo, isso está mais do que exaustivamente demonstrado, é que a produtividade da economia, quer dizer, com a mesma combinação de gente, de máquina, de terra, de infraestrutura, você consegue produzir mais. A isso se dá o nome de produtividade total dos fatores. Quer dizer, basicamente, misturando as mesmas coisas, a gente consegue mais produto. Isso daí é tecnologia, isso é organização de mercados, isso daí são novos mercados que você está criando. Então, esse é o caminho que leva à prosperidade. Então, você precisa sinalizar também que você vai no caminho que leva à prosperidade, e não ao caminho de sempre, em que você enriquece por conta da tua proximidade com o setor público. Agora, existe a possibilidade da economia andar independente do que acontece no mundo político? Não, acho que não existe. Pela natureza dos desafios. Tudo que a gente está falando hoje envolve reformas que ainda bem tem que passar pelo Congresso. Entendi. E não são privilégio de um déspota esclarecido ou às vezes nem tão esclarecido. Então tudo isso envolve passar pelo Congresso e o Congresso, ainda que muito imperfeitamente, ele é a representação da sociedade. Então, envolve vender isso para a sociedade também. Então é indissociável o momento político que a gente passa e o desempenho econômico. Existe a percepção absolutamente correta que esse governo, desmoralizado da forma que está, coberto de escândalos de corrupção, o que cada novo escândalo, basicamente, cada um que tenta corrigir o problema cria mais 2 problemas. Quer dizer, vai lá o Delcídio e resolve que ele vai, para ajudar o governo, vai tentar organizar uma fuga do Nestor Cerveró. Aí ele vai em cana. Aí o Aloysio Mercadante tem a ideia brilhante de repetir a mesma coisa para ajudar o Delcídio. Enfim, se para cada problema que você tenta resolver, você cria 2 novos, obviamente esse é um governo que não tem condições de levar adiante essas reformas. A preocupação desse governo, quer dizer, a ideia de ter o Lula, eventualmente como ministro, a parte, obviamente, defendê-lo, dar o fórum especial para o ex-presidente, é que ele de alguma forma consiga fazer com que esse governo continue a ser governo até 2018. A preocupação é zero no que diz respeito a mexer nas questões fiscais, mexer nas questões estruturais do país. Em nada. Não vai. Porque ele quer se reeleger. Então não é a preocupação. Então esse governo não vai entregar reformas. Ponto final. Por isso, até que o mercado reage positivamente a sinais de que o governo deixaria de ser governo e negativamente a sinais de que esse governo continuaria a ser governo. Porque é essa percepção que tirar esse governo é uma condição necessária, ainda que não suficiente, para você começar a embarcar no projeto reformista e, eventualmente, recolocar o país nos eixos. O fato do governo ter um mau desempenho econômico e ser incompetente, o que é absolutamente verdadeiro sobre esse governo, não significa necessariamente que ele tenha que ser deposto. Precisa que haja o crime, de fato, haja as condições objetivas para que isso ocorra. Se não houverem essas condições, então a gente não tira o governo. Se ficar provado que houve crime, houve dolo na questão das pedaladas, ou que houve, de fato, dinheiro desviado de empresas estatais para financiar a campanha da presidente, aí sim. Mas veja, são questões distintas. Uma é a competência desse governo, que não se disputa, ele não tem. Mas isso não é, de novo, condição para tirar o governo. Condição para tirar o governo é que tenha havido um crime muito bem definido, para a questão do impeachment ou da cassação da chapa. Então, a gente tem um governo que, por conjunto de razões, quer dizer, primeiro, esse pano de fundo, que há um desequilíbrio do ponto de vista de gasto que vem de muito tempo.
né? Quer dizer, você tem regras que induzem ao crescimento de gasto. Além disso, você tem um governo que, vamos dizer, pelo menos desde 2011, talvez até antes disso, se engajou num processo de aumentar o gasto no sentido de tentar dar um estímulo para o crescimento econômico quando a economia começou a dar sinais de que estava esgotando. Foi um erro, foi um equívoco. Até por isso que eu tenho sérias dúvidas se uma nova política de gastos consegue tirar o país da recessão. Não foi. Nós entramos em recessão com o governo gastando como nunca. Houve um erro de concepção na política econômica. Então, gastou muito, criamos um desequilíbrio enorme, não crescemos porque não tínhamos condições de crescer, o problema eram gargalos de infraestrutura, gargalo de mão de obra qualificada, gargalo de baixo investimento e, em certo ponto, inclusive, o gargalo de mercado de trabalho. O desemprego caiu muito, isso não é verdade hoje, mas a época foi. Então, você tem uma economia que está constrangida pelo lado da oferta e o governo joga gasto. Resultado, a inflação alta, desequilíbrio externo, enfim. O problema é que você criou esse problema, você tirou o gênio da garrafa, agora, para colocar o gênio na garrafa, precisa do Congresso. Eu acho que não foi por acaso que a gente teve um colapso na economia. Acho que quando, basicamente, criou-se esse elo de realimentação entre economia e política, é que a gente saiu da situação de uma economia que estava com um desempenho já muito ruim, praticamente sem crescimento, já em recessão, para uma economia em depressão, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, acho que o círculo vicioso, ele nos colocou aí. Como quebrar esse círculo vicioso? Eu acho que envolve uma mudança do ponto de vista político. Mas o mundo político a gente sabe como é que funciona. A gente tem visto como ele funciona. Talvez a gente não consiga quebrar. A conclusão é essa. A minha convicção a esse respeito é que a gente só vai conseguir quebrar esse círculo vicioso se alguém estiver disposto a falar, olha, o que o país precisa é isso aqui. Que eu vou oferecer sangue, suor e lágrimas, mais nada. Quer dizer, precisa trazer um clima de otimismo. Não é otimismo, é um clima de precisamos mudar esse jogo. E eu estou disposto a incorrer nos custos de mudar esse jogo. Né? E que a população cumpre isso. Porque eu tenho cá sérias dúvidas se alguém vai com esse discurso para as ruas e vai ser eleito. Eu acho que a gente vai precisar, para quebrar esse círculo vicioso, vai ter que ser um conjunto de forças políticas que esteja disposto a se engajar num processo reformista e coloque isso de uma maneira muito clara. Né? É isso que a gente vai fazer. E se a população topar, maravilha. Se não topar, então fazer o quê? A gente vai resolver isso de outra forma. Essa outra forma vai ser através de inflação mais alta, crescimento baixo, até que em algum momento caia a ficha. Né? Então, a questão é que momento cai a ficha? Vai ser em 2016, vai ser em 2018, vai ser em 2022, quando a gente completar o bicentenário da independência? Sei lá. Quer dizer, para já teria que ser uma união de forças independente de partido, de... Que eu não vejo. Eu não vejo. Quer dizer, não seria totalmente impossível. Quer dizer, dá para vislumbrar, é muito remoto, mas não, vai pensar, reforma previdenciária, antes que o governo fala, não, eu estou disposto, e o PT que se opõe, não, eu vou fazer. Você pode construir uma aliança, porque partidos que têm a perspectiva de virar poder, eles podem chegar com, não, nessas circunstâncias talvez valha a pena se aliar para fazer uma reforma que vai beneficiar a todos. Vamos falar concretamente, o PT não apoia isso. Se o PT não apoia, obviamente, não é a oposição que vai falar, tá bom, eu vou tirar o fogo, vou tirar a castanha do fogo com a minha patinha enquanto você deixa a tua patinha lá. Não funciona assim. Então, a chance de você fazer uma concertação que resolva é muito baixa. Funcionou em outros lugares. O Chile teve uma concertação. A Espanha teve, na saída da ditadura franquista, alguma coisa também nessa linha. Mas hoje em dia, eu não vejo isso hoje no Brasil. Então, a minha conclusão é uma conclusão triste. Eu acho que nós temos um nó econômico que, para ser desatado, depende de desatar um nó político. Eu não vejo como desatar um nó político. Resultado dessa história, o PIB cai 4%, a inflação continua alta, o desemprego, que acabou de sair o desemprego aí medido pela PNAD, chegou a 9% no final de 2015. A gente vai ter um desemprego que vai chegar no ano que vem a 12%, 13%. A força de trabalho no Brasil é da ordem de 100 milhões de pessoas. Cada ponto percentual de desemprego é 1 milhão de chefes de família que perdem emprego. Esse é o custo que a gente está pagando. Né? Está pagando porque o país não consegue, de alguma forma, resolver esse nó político.